estamos na primavera. E olha só, que lindo buquê oferecido por Gilson Pessoa Flores, ornamentação em geral. Fica ali em Copacabana, mas os contatos eu vou deixar aqui na descrição. O Gilson Pessoa Flores está apoiando o programa Me Tirei para Dançar Entrevista. Por isso, eu já agradeço. Muito obrigada, Gilson. Estamos com Sônia Rodrigues, é a convidada de hoje. Muito obrigada por você estar aqui, Prazer querida. meu, tá? E é você, né, Sônia? Deixa eu ler um pouquinho sobre você aqui. Sônia Rodrigues nasceu em Brasília, Distrito Federal, professora alfabetizadora, aposentada pela SMR Rio de Janeiro, graduada em Pedagogia pela UERJ, pós-graduada em Neurociência pela Faculdade do Centro de Mediadores Distrito Federal. Participou de várias antologias e revista Pede Poesia. Atua em saraus e feiras literárias. Muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, Rose. Um prazer estar aqui com você. Me senti muito honrada com o convite. Emocionada, na verdade, né? Porque é muito bom a gente poder falar daquilo que a gente ama fazer, né? E se descobrir poeta é uma coisa maravilhosa, né? Me diz aí, Sônia, quem você pensa que é? Quem eu sou. Quem eu sou, né, Rose? Sou uma pessoa simples, né? Para começar a minha história, fui uma filha adotada, né? Não conheci os meus pais biológicos, mas fui adotada por um casal que me amou, né, muito, me deram uma excelente educação. Tinha já uma filha legítima, a minha irmã Cecília. Os meus pais eram João e Maria, parece até do livro João e Maria, né? E, assim, eles foram quem me ensinaram quem eu sou, né? Eu me sinto uma pessoa simples, amorosa, carinhosa, adoro dar um abraço, um beijo. Meu marido nunca poderia ser ciumento, porque eu mal conheço a pessoa e eu já estou abraçando e beijando. Então, assim, é essa pessoa que eu sou, né? Com os meus sentimentos aflorados, tenho já a minha constituição muito profunda, penso muito no que eu vou fazer antes de fazer, se aquilo vai ser bom, se vai ser bom para o outro, se vai ser bom para mim. Sou uma pessoa muito família, olho muito pelos meus filhos, meu marido. Olha, marido, um beijo. Eu sei que este homem foi feito especialmente para mim, porque eu vou dizer uma coisa, que é uma pessoa teimosa, sou eu. Em todos os sentidos, né? Teimosa não na teimosia só de ser teimosa, mas uma pessoa persistente, que tem objetivos e quer alcançar aqueles objetivos, né? E é essa que eu sou, é essa pessoa que eu sou. Que ótimo. Você tocou aí num ponto que podemos conversar um pouco mais, que é a adoção, né? E às vezes famílias são compostas por filhos adotivos, né? Pais adotivos. Isso. E o amor não é diminuído por isso. Não, de forma nenhuma. E aí eu queria que você explorasse um pouco mais, falasse um pouquinho sobre o que você acha sobre você, que é uma filha adotiva. Sim, a gente sabe que há adoções e adoções, né, Rose? Infelizmente, se a gente for ver a estatística, alguns pais adotam porque recebem algum tipo de benefício, né? Mas os meus pais, eles eram pessoas simples. Meu pai, né? Eu nasci em Brasília, em 64, eu tenho 62 anos. E meu pai, ele servia cafezinho na Câmara dos Deputados. Minha mãe, ela trabalhava em casa de família, né? Então eram pessoas simples. E você vê, com tudo isso, com toda a simplicidade, eu fui muito bem criada. Nunca me faltou nada. Quando eu digo nada, é nada em relação principalmente ao amor.
como eles se dedicaram a mim. Nunca me faltou nada, nenhum alimento dentro de casa. Educação, eu estudei em escola pública, mas eu tive uma ótima educação. Fui muito influenciada na profissão pela minha irmã, né? Que era professora. Ela é professora porque ainda está viva, né? Ela é professora aposentada da rede municipal e ela foi a minha grande inspiração. Foi onde eu ia com ela muitas vezes para a escola, né? E presenciava a forma como ela trabalhava e aquilo me encantou. E me fez resolver, então, ser professora, né? E ainda falando um pouco sobre os meus pais, eles eram pessoas muito persistentes. Eu me lembro que quando o papai se aposentou, eu vim antes para o Rio. Minha irmã já vinha saído de Brasília e já tinha vindo para o Rio para poder atuar aqui como professora da rede. E eu vim depois, adolescência. Imagina, adolescência é difícil, né? E eu não aceitava que ela me mandasse, porque ela não era minha mãe. Olha só, né? Então, nesse momento, eu tive que repensar sobre algumas ações minhas. Opa, peraí, Sônia, bota o pé no freio, não, as coisas não são bem assim. Eu chorava porque eu queria que papai e mamãe viessem logo pro Rio, né, que papai se aposentasse. E você vê, ele foi um homem e ela uma mulher tão persistente que ele se aposentou como chefe legislativo dentro da Câmara dos Deputados. Né? Então, assim, toda a família foi assim um grande apoio e incentivo para que eu fosse uma pessoa melhor. E é essa pessoa que eu sou, né? É essa Sônia que as pessoas me conhecem e sabem que eu sou. Linda essa sua história e me lembrou a história dos meus avós. A minha avó Nazaré e o meu avô Simão, eles tiveram apenas uma filha, que é a minha mãe, Aparecida. Beijo, mãe. Mas tiveram outros filhos adotivos. E não era adoção assim, no papel, uma coisa assim, oficializada, né? Meu avô, caixeiro viajante, ele passava pelas cidades. E às vezes visitava um parente, visitava um amigo. E nessas andanças, às vezes tinha lá uma criança, né, um jovem que estava ali imerso naquele lugar e às vezes não tinha assim, muita condição. E aí ele perguntava, às vezes é o compadre, às vezes é um irmão, e olha, deixa eu levar para mim, para minha casa, né? Lá não vai faltar nem comida, nem alimentação, nem... E aí, assim, a minha avó cuidou de várias crianças na casa dela, no casarão que ela tinha lá em Água Doce do Maranhão, com todo amor. Só saíam de lá, às vezes, ou para casar, ou para estudar numa cidade, né? Ou então, homem feito, como ela dizia. Você já está homem feito, sim, aí já vai trabalhar em outro lugar. E tinha muito amor, muito carinho, né? Então, essa questão da adoção mexe um pouco comigo por conta que eu tive esse exemplo dentro de casa. Né? E cresceram pessoas dignas, né? Cada um com o seu caminho. Isso. E minha avó, essa matriarca, né, cuidou dessas pessoas com todo o afeto. Então, a importância, né, da família, né, da união. Isso é tudo, né? Para que a gente tenha homens e mulheres de boa índole, não é isso? É verdade. É muito importante esse amor que a gente dá. Muito importante. E a gente tem, assim, expectativas, né, para a nossa vida, para os nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos estudem, que tenham bons trabalhos e vivam. Mas nesse mundo acelerado, Sônia, eu estava pensando, a gente vive, ultimamente, né, um mundo acelerado, tudo para ontem, as pessoas não têm tempo, nem para conversar, outras, né? Não tem tempo para sentar à mesa, né, para dialogar sobre o seu dia, para perguntar como foi o seu dia.
E isso me incomoda um pouco, sabe? Sim. Me incomoda bastante. Às vezes eu fico assim, sem olhar o celular, esqueço o WhatsApp, né? Algumas horas para poder vivenciar coisas que eu considero mais importantes. Uhum. E aí eu te Sem faço uma dúvida. pergunta. Nesse mundo que vivemos hoje, como é que você faz para estar viva, né? Que prática de autoamor você pode nos contar, que costuma desenvolver, para que não seja tomada por esse mundo acelerado que está aí? É verdade, Rose, você falou uma coisa muito certa. Uma prática de autoamor é, primeiramente, eu me cuidar. Porque se eu não me cuidar, eu não consigo cuidar do outro. E quando eu falo cuidar do outro, eu digo de forma generalizada. E a família, para mim, em primeiro lugar. Eu não moro mais aqui no Rio, né? Eu moro em Partido Alferes. E minha filha me liga: mãe, tô precisando muito de você. Eu largo tudo lá, largo meu marido, com o meu sogro de 93 anos, meus 20 peludos, e desço para o Rio para acolher a filha, que precisa de mim. E ela já é adulta, mas ela tem só uma mãe, né? E como uma mãe vai dizer não para um filho quando ele precisa? E quando uma mãe vai dizer não para o outro filho que também já é adulto e que precisa? E como eu vou dizer não para um amigo, um irmão que não precisa de um carinho, de um abraço? Então, meu exercício de autoamor é colocar em prática esse amor que eu tenho dentro de mim àqueles que necessitam, né? Eu sou uma mulher de fé, creio em Deus em primeiro lugar na minha vida. Ele é que me impulsiona, né? Ele é que me formou intimamente para ser dessa forma. Acredito que ele já vinha me formando desde o ventre da minha mãe, que eu nem conheci, para ser essa pessoa que eu sou, né? Mas eu conheci esse Deus maravilhoso que me deu um marido maravilhoso, uma família maravilhosa. Conheci pessoas maravilhosas, principalmente como você, minha amiga, né? Considero você minha irmã. A gente se conhece há quantos anos? Não é verdade? Nossa, mais de 20. Trabalhamos juntas, né? E, assim, dar amor, um abraço àquele que precisa. Às vezes a pessoa não precisa abrir a boca. Só de você olhar, você já vê que ela não está bem. Aí você já chega perto, tudo bem com você? Aí você já abraça, já dá um beijo. Você quer conversar? E aí a pessoa estava precisando. Quantas vezes eu não ouvi? Poxa, eu estava precisando de um abraço como esse. Estava precisando de uma palavra que você trouxe como essa. Né? Então, o meu autoamor é todo nesse sentido. Precisou de mim? Conte comigo. É só me ligar que eu vou. Vou fazer o possível para estar lá. E aí eu te falo, precisou de mim? É só me ligar. E lá eu estarei, tá bom? Tá bom, Você tem essa amiga obrigada. aqui. Eu sei disso. Essa amiga irmã de Verdade. muito tempo. De muito tempo. E aí, nessa travessia que você fez, né, nesse período todo, a gente se conhece já há bastante tempo, me conta um pouco como foi essa travessia para o artístico. Como nasceu a Sônia escritora? Ah, Rose, olha, longa data, viu? A gente, enquanto profissional da educação, principalmente quando a gente está dentro de sala de aula, a gente escreve muito, né? Se a gente parar para pensar, quantos relatórios de aluno a gente já não fez? A gente acaba sendo psicóloga porque você passa a ser uma observadora daquele ser que está sob a sua responsabilidade enquanto profissional, né? Então você faz os relatórios que você tem que fazer, você analisa. Eu acho que a minha trajetória começou ali como escritora. Escritora sobre os relatos dos meus alunos, em todos os sentidos, físicos e emocionais. Eu sempre tive uma prática assim de textos mais poéticos, né? Quando fui trabalhar na primeira coordenadoria junto com você, a gente ia para as reuniões e eu estava lá com meu caderninho, sempre fazendo as minhas anotações.
sempre observando os profissionais. Depois fui para a Secretaria Municipal de Educação, fui trabalhar com o quê? Projetos culturais. FECEM e mostra de dança, né? FECEM, Festival de Música, e mostra de dança, né? Onde as crianças faziam as apresentações com as suas escolas. E eu era o quê? A apresentadora junto com o Marco Miranda, que era professor de artes e ator, né? Aposentado hoje. Uhum. Então, assim, a minha trajetória foi bem profunda, mas o que mais me mostrou a Sônia poeta foi quando você me convidou para participar do primeiro livro, Me Tirei para Dançar. Ali eu Por me acaso vi... esse livro aqui? É esse aqui. Foi esse aqui. Aqui eu me descobri realmente como não só escritora, mas poeta. Inclusive, o primeiro texto dele, que depois eu vou ler para todos os que estão nos ouvindo, né, demonstra isso. O meu primeiro poema foi dedicado aos meus pais. Então, ali eu me descobri a poeta Sônia Rodrigues. Que lindo. Inclusive, deixa eu só comentar. A capa do livro inspirou a tela de Silvana Huguenin, É verdade. que me presenteou com essa Lindo. imagem. Né? Lindo mesmo. E traduz um pouco esse sair do lugar, né? Sair da mesmice. Se você Sim. quiser fazer um movimento para frente, né? Dar o primeiro passo. Foi essa a proposta desse primeiro volume do Me Tirei para Dançar, Autoconhecimento, trazendo, né, os escritos dos escritores para essa coletânea com esse objetivo. Que cada um pudesse revisitar o seu íntimo, o seu interior, com a proposta de se autoconhecer. E aí nasceu o volume 1. Maravilhoso. Mas você participou do 2 também. Participou do 2, do 3. Participei do Pé de Poesia e o digital, né? Isso. Ó, não perdi uma. Essa revista virtual eu Linda, imprimi, né? Para que eu pudesse tê-la fisicamente. Mas ela é virtual e todas as pessoas podem acessar e ler, né? As cartas lidas sobre meio ambiente. Temos ali alunos da rede pública e particular, temos professores, escritores, temos artistas, bem cantores, né? Inclusive tem a música do Tadeu Camargo, né? Selvagem de Concreto, que é belíssima. Então não deixem de acessar o link, né? Que nós vamos colocar também aqui na descrição, para que vocês possam conhecer o Pé de Poesia revista virtual. E você ficou feliz em participar desses livros todos? Conta um pouquinho. Todos. Nossa, olha, cada livro que eu participava era uma realização. E continua sendo, porque eu continuo escrevendo, né? Participei de saraus, participei de outros livros também, né? Com algumas poesias, com outros organizadores. Mas os que mais me afetaram foram esses aqui, que foram os primeiros, né? Ai, que lindo. Então leia pra gente. Leia pra gente. Que venha mais, né, Rose? O 4, o 5º, o 6º. Será? Se pedirem, a gente promove o volume 4. Me Tirei para Dançar. Você quer? Eu quero. Eu vou ler então para vocês a primeira poesia que eu escrevi. O nome dela é Eu. Nasci, como diz um velho jargão, sem lenço, sem documento. Gerada de um pai e uma mãe que, não sei por qual motivo, não me quiseram ou não puderam ficar comigo. Intrigante, conflitante, desestruturante. O tempo, ciclo perfeito. Inseparáveis no percurso da vida. Na subjetividade de todo o processo, entende-se que só o tempo para curar e cicatrizar as feridas. Ficam as marcas e surgem as esperanças infinitas.
Somos um acúmulo de emoções, vivências e ações. Todas as situações ocorrem na hora e no tempo certo. O tempo chegou. A obscuridade, neste caso, não existe. É uma questão de escolha, atitude e amor. Pessoas especiais me escolheram para fazer parte de suas vidas. Esperança. Essa é a palavra que define esse momento de amor. Alguém tocado pelo amor inspirador de Deus me acolheu para ser sua filha. João e Maria, meus pais, e minha irmã Cecília, num ato de amor, me adotaram e me amaram. Lindo, Sônia. Eu espero que você continue escrevendo, produzindo, né? E trazendo essas belezas todas que estão aí no seu coração para que os nossos leitores apreciem. Ai, vai ser um enorme prazer. Pode deixar que eu tô, meu caderninho lá já tá cheio. Então, deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos assistindo. Vocês querem o Me Tirei para Dançar volume 4? Escreva aí nos comentários. Quem, né, de repente quer participar também, escritores que já estão nas coletâneas ou novos escritores. Sim. Porque, Sônia, eu tenho encontrado pessoas que têm dito assim: eu escrevo, mas eu não gosto de mostrar. Tudo bem. Ok. Uhum. Tem outros que dizem: eu escrevo, mas eu não tenho para quem mostrar. E eu gostaria. Então, tá aí a oportunidade. Com certeza. Né? Em 2026, nós estamos pode com esse contar planejamento. comigo. Você Conta vai? comigo, com certeza. E você vai? Sônia, é um prazer te receber aqui. Também, Rose. Tá bom? Nossa, estou muito feliz, tá? Muito Eu obrigada também. por esse momento. Muito especial. Tá bom? Você mora Obrigada no meu a você. coração. E você que está aí, quer mais poesia, continue com a gente. Nos próximos episódios, teremos convidados mais do que especiais. Um beijo grande e não esqueça, inscreva-se no canal.